Aprenda isto e mude sua vida. Toda disciplina começa pela boca. Deixe-me explicar. Preste atenção. Vamos primeiro ao texto sagrado. Nós vamos lá a Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4, que diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Então veja, a boca de Deus se abriu e falou com Jeremias. Deus inicia a mudança com a palavra dele. Por isso, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, uma palavra divina, essa palavra entra em você, te dá vida e ali começa uma mudança. Então, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu, Jeremias falando: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, falarás. Veja, Deus corrigiu Jeremias na hora, dizendo: Não digas eu sou um menino. Quer dizer, a confissão errada impede a mudança, impede a materialização do plano de Deus. Anota porque vai cair na prova. A confissão errada impede a materialização do plano de Deus. Deus repreendeu as palavras de Jeremias. Não digas isto. Não fales isto. Há coisas que nós não devemos falar. Há coisas que nós nunca devemos confessar, por mais que elas pareçam verdade para nós. Você pode dizer, mas é verdade. Não importa. Quando você confessa uma coisa, você materializa um pensamento, porque o som é uma materialização de um pensamento. O som que sai da nossa boca, as palavras, elas são materialização dos nossos pensamentos. Enquanto a gente está apenas pensando, a gente pode despedir o pensamento, a gente pode colocar aquele pensamento lá no porão da nossa mente ou jogá-lo para fora da nossa mente, dizer para nós mesmos, esquece isso. Mas quando a gente fala, a palavra não volta atrás. A palavra falou, está falado. Ela materializou o pensamento. Então, por isso, Deus repreendeu Jeremias, dizendo: Não digas, eu sou um menino. E aí o corrigiu, dizendo: Porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Quer dizer, você não tem que se preocupar que você é um menino, que você não sabe falar. Você só vai ter que repetir o que eu vou te falar. Só isso. E concluiu dizendo: Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então vamos lá. Toda disciplina começa pela boca. Por quê? Como eu disse, porque nós materializamos a nossa decisão de mudança confessando essa mudança, confessando o que nós vamos fazer. Então, quando você confessa a sua decisão de mudança, eu vou fazer isso a partir de hoje, eu vou fazer aquilo a partir de agora, eu nunca mais vou fazer aquilo. Quando você confessa, e você não deve fazer isso levianamente, porque se você mente para si mesmo, a pior coisa que você pode fazer na sua vida com respeito à sua autoconfiança é mentir para si mesmo. Pior que mentir para as outras pessoas é mentir para si mesmo. Porque se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? Então você não vai confessar como uma espécie de mágica. Então é só confessar, como algumas pessoas pensam, né? Pensamento positivo.
É só falar isso, é só olhar no espelho e falar aquilo outro. Tipo abracadabra. Não, não é nada disso. É um pensamento que você considerou, é uma decisão que você considerou, e como parte final dessa decisão, como o start dessa decisão, vem a confissão. Ainda que você fale apenas para si mesmo, é muito mais poderoso quando você confessa também, quando você declara a sua decisão para outra pessoa, porque aí você empenha a sua palavra com alguém. Você fala para sua esposa, você fala para alguém, você fala publicamente, agora você está amarrado pela sua palavra, você tem que cumprir a sua palavra. Mas ainda que você, se você não estiver preparado para isso, ainda que você confesse apenas para si mesmo, você precisa confessar. E ali começa a disciplina, pela sua boca. Mas não para por aí. Toda disciplina começa pela boca, porque a boca também fala com Deus, assim como Deus fala conosco. A boca de Deus desperta em nós a fé. E eu creio que Deus está falando com muitas pessoas aqui agora, através da minha boca. Deus está falando com você, despertando a sua fé sobre decisões que você precisa tomar, mudanças que você precisa fazer, coisas que você precisa cortar da sua vida. Eu tenho certeza. Deus está despertando você agora. Então, nós, como ouvimos a voz de Deus, nós também precisamos falar com Deus. A boca fala com Deus. Muitas pessoas se resumem, se limitam a uma oração pensada, a uma intenção. Elas não oram falando, elas apenas pensam. Elas pensam uma oração. E se você for uma pessoa que tem algum impedimento na fala, não é? Se você é mudo, não tem como você fazer. Mesmo mudo fala com sinais. Existe a linguagem dos sinais. Então, mesmo o mudo, se ele puder falar com os sinais, ele deve orar fazendo sinais. Por quê? Porque, novamente, o gesto, a materialização do pensamento é essencial. Não limite a sua mudança a um pensamento. Não limite a sua decisão de mudança a uma mera intenção. Porque a intenção é apenas intenção. Eu quis fazer isso, eu queria. E aí? Mas não fez. Queria, mas não fez. Pensou, mas não materializou. Não adiantou. Então a oração, diferente da reza, que é uma mera repetição de palavras, a oração é uma confissão a Deus para pedir ajuda, pedir forças, pedir direção. Meu Deus, me ajuda. Eu sei que vai ser difícil eu fazer isso a partir de agora, ou não fazer mais aquilo. E você até mesmo, usando o máximo poder da sua fala com Deus, fazendo um voto. O que é um voto? Cuidado. Não abra sua boca para fazer voto com Deus se você não estiver determinado a cumpri-lo. Aviso. Deus não se agrada de tolos que abrem as suas bocas, falam na emoção e depois não cumprem. Mas se você quiser exercer o máximo desse poder, faça um voto com Deus. Um voto. A palavra, o voto é a palavra. Você dá a sua palavra para Deus. Eu me lembro de um ex-criminoso que chegou na igreja depois de mais de 40 anos no crime. Mais de 50 anos no crime. Esse senhor chegou à igreja e o pastor apontou para ele o altar e falou: se você quiser falar com Deus, suba ali e fale com Deus. E ele subiu o altar e falou as seguintes palavras para Deus. Ele falou: Deus, se o Senhor está aí, se o Senhor me ouve, eu estou aqui dizendo que eu não tenho nada para oferecer ao Senhor a não ser a minha palavra. O Senhor sabe que eu sou homem de palavra, eu sou sujeito homem. Porque você sabe, no crime a palavra vale, não é? No crime a palavra vale. E ele disse: eu só tenho a minha palavra. Se o Senhor mudar a minha vida, eu vou falar de ti
todos os dias, o resto da minha vida. Ele deu a palavra dele para Deus. Isso, e foi o suficiente. Bastou. A vida dele foi transformada, porque ele fez um voto com Deus. A mudança da vida dele começou com as palavras, não com uma intenção apenas. Ele materializou a sua intenção com a palavra e deu a sua palavra, fez um voto com Deus e tem cumprido o seu voto até então. Então, é importante falar com Deus, pedir ajuda, forças, fazer um voto. E como Deus falou para Jeremias, lá no final, dizendo: Jeremias, você não deve falar que você é apenas um menino, não digas isso, pare de falar isso. Ainda que era um fato, era verdade, Jeremias era um menino. Mas não fale isso, não se diminua, porque eu sou com você. E o que eu te disser, o que eu der para você falar, você vai lá e fala. E não tenha medo de quem vai enfrentar você. Você vai apenas falar, porque isso é o profeta. O seu trabalho é falar o que Deus disse. Então, a decisão de Jeremias, a partir dali foi, ele entendeu, eu só tenho que falar o que Deus fala. E se você quiser ter forças, ter mudança na sua vida, então não fale tudo que você ouve por aí. Não deixe sua boca ser instrumento do mal para confessar bobagens, para ficar repetindo ditados populares que você nem sabe o que significam ou que nem sempre são verdade. Não use sua boca para ficar regurgitando pensamentos, ideias, especulações que você ouve por aí, frases prontas que você ouve aí pela internet. Que a sua boca fale quando você não souber o que falar, quando você não souber o que fazer, então que a sua boca fale a palavra de Deus. Porque quando você falar o que Deus disse, que está escrito nas Sagradas Escrituras, se você não sabe, mas o que eu vou saber? Como é que eu vou saber que Deus disse? É só abrir a Bíblia. Abra a Bíblia. Não fique pedindo revelação, não. Não fique colocando a sua vida na mão de profetas desse mundo, falsos profetas, não. Vá direto a Deus, vá à palavra. Então, quando você fala a palavra de Deus com a sua boca, ali você se enche de forças. Você se enche de determinação, de ajuda. Você vai tropeçar? Você pode tropeçar, você até vai tropeçar. Certamente você vai tropeçar porque você é homem. Como Jeremias era homem e teve seus momentos de fraqueza, mas você volta logo ao que Deus falou, você lembra o que Deus falou e volta ao caminho original. E assim você vai mudando sua vida. Toda mudança começa pela boca. E bônus aqui, hein? Se você controla o que entra na sua boca também, o que você come, aí é muito mais fácil controlar o resto da sua vida. Cuidado. Cuidado. Então, mudanças começam pela boca. Disciplina começa pela boca. O que é que está saindo da sua boca e o que é que está entrando por ela. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.